Oi, gente, o meu nome é Júlia, eu sou professora de História aqui do canal e a aula de hoje vai ser sobre a independência do Brasil. Eu vou pedir para quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, tirar dúvidas também com a gente aqui embaixo. É sempre muito importante para o canal e, é claro, para você, estudante, aluno ou aluna que vai prestar o vestibular do Enem. Então, vamos começar? A independência do Brasil, ela marca o período da nossa história no inicinho do Império do Brasil. Então a gente está saindo daquela época da colonização e indo para a época do Império. E a gente precisa contextualizar esse período um pouquinho, porque o que estava havendo no Brasil nesse momento? Bem, um pouco antes da nossa independência, lá em 1808, a gente vai ver a chegada da corte portuguesa aqui no nosso território com o então rei Dom João VI. O Dom João VI, ele vem ao Brasil numa espécie de fuga, porque Napoleão Bonaparte ele ameaçou invadir ali as terras portuguesas, então Dom João VI decidiu pegar suas marinhas, pegar todo o seu aparato real, e muitas pessoas vieram com eles, então vários navios chegaram ali aos portos brasileiros em 1808, nessa fuga ali de Portugal para o Brasil. Então a corte portuguesa ela se instala no nosso território em 1808 e posteriormente a gente vai ver também um acontecimento iniciado lá em Portugal, que foi a Revolução Liberal do Porto em 1820. 1820, lá em Portugal, foi um ano bastante tumultuado. Por quê? Porque esses liberais, essa elite portuguesa, na verdade, exigia fortemente o retorno de Dom João VI para Portugal, até mesmo porque o reino ali português estava sem um rei, estava ali sem um monarca, eles estavam se sentindo abandonados de fato. Então, esses revolucionários, eles queriam o retorno de Dom João VI para Portugal, fizeram muita pressão, até que Dom João, ele acaba retornando para Portugal, mas deixa aqui no Brasil o Pedrinho, né, o famoso Dom Pedro I, que era o seu filho, como príncipe regente. E isso gerou muitas divergências, continuou tendo vários conflitos entre portugueses e brasileiros aqui no nosso território, principalmente. Porque apesar de Dom João VI ter retornado, a gente vai ver que no Brasil, no grande território, onde a gente hoje em dia reside e reconhece como um país independente, naquela época o Brasil tinha várias províncias e essas províncias eram ocupadas por muitos brasileiros, mas também por muitos portugueses. Então a presença dos portugueses aqui no Brasil se tornou realmente uma divergência nesse período, principalmente porque eles eram fiéis a Lisboa, ou seja, eles concordavam com essa volta de Dom João VI, e mais do que isso, eles queriam que Dom Pedro I também retornasse a Portugal e também que o Brasil ele voltasse ao seu status de colônia. Dom João, na sua época, ele conseguiu elevar ali o status do Brasil para Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o Dom João ele tirou nossos status de colônia, mas a Revolução do Porto trazia essa demanda, trazia essa exigência do Brasil ser recolonizado, e esses portugueses aqui eram a favor disso. Então, vários conflitos entre brasileiros e portugueses, principalmente no campo da política brasileira, nesse período a gente vai ter um partido português e um partido brasileiro, eles começaram ali a conflitar fortemente através dessas políticas e dessas pressões que estavam acontecendo. Lembrando, gente, que o Partido Brasileiro era composto por uma elite brasileira. E essa elite brasileira era prioritariamente, majoritariamente, os proprietários de terra, os proprietários rurais que se utilizavam de mão de obra escrava nessa época. Então não era o povo brasileiro, não era toda a massa popular aqui que nasceu no nosso território, que compunha esse Partido Brasileiro e que estava ali dentro dessas reivindicações, dessas divergências, aqui no Rio de Janeiro, tá? É importante a gente falar também que por meio dessas divergências que começaram a acontecer, a gente já percebe que Dom Pedro I ele começou a sua regência
já num clima pouco amistoso, né? E aí até o momento em que chega uma carta em 1821, em outubro de 1821, de Portugal. E essa carta falava, né, olha, a gente vai aqui, nós portugueses, vamos criar uma nova Constituição para Portugal e a gente precisa urgentemente que você, Dom Pedro I, retorne para Portugal para assinar essa Constituição. Ou seja, eles começaram a pressioná-lo para retornar também ao trono português. E isso gerou, né, muita insatisfação por parte dos brasileiros que não queriam que ele retornasse, né? Principalmente dessa elite. Por quê? Porque a elite brasileira, ela tinha muito medo de três principais acontecimentos que poderiam ali ser prejudiciais para os seus interesses econômicos, sociais, políticos, enfim. Então, os proprietários de terra, eles tinham muito medo, primeiro, do país, né, do Brasil, ali agora Reino Unido de Portugal e Algarves, voltasse ao status de colônia. Porque voltando para o status de colônia, sofrendo ali uma recolonização, o que poderia voltar também? O famoso Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma lei, né, uma ordem ali na época da colonização, que dizia o seguinte: a colônia só pode comercializar com a metrópole, ou seja, tudo que era produzido aqui no nosso território na época da colonização era obrigatoriamente entregue ou enviado para a metrópole, para Portugal. Então, na verdade, quem lucrava mesmo era Portugal e não os colônios aqui, não o Brasil, de fato. Então, eles tinham muito medo dessa recolonização e dessa volta do pacto colonial, porque já que a gente não era mais colônia, houve o quê? Houve um aumento ali, uma liberdade comercial e que esses proprietários eles usufruíam, né, bastante essa questão das trocas mercantis, de comércio, de produtos, mercadorias. Então eles queriam preservar isso. Outro medo desses proprietários, dessa elite brasileira, era que o Brasil ele se tornasse independente, mas de uma maneira totalmente diferente da que eles estavam acostumados. Por quê? Porque o povo, né, a galera toda, estava vendo que os outros países da América Latina já tinham feito a sua independência. Então, Uruguai, Paraguai, enfim, todos eles já tinham feito a sua independência. E foi uma independência feita através de luta armada, através de guerras, de conflitos. E essa elite brasileira tinha muito medo disso, justamente a independência ela ser feita por grupos sociais e que o Brasil, por meio dessa emancipação, através da luta armada, se tornasse um território totalmente diferente daqueles que eles estavam acostumados, sem os seus privilégios ali garantidos. Então eles tinham muito medo disso também. Fora que essa elite brasileira, ela não concordava, obviamente, com a volta de Dom Pedro I para Portugal. Eles estavam com medo do retorno de Dom Pedro I para Portugal e começaram ali a agir, né, numa contramão para que isso não acontecesse. E aí, a partir dessa carta, né, que houve ali em outubro de 1821, a gente vai ver também, num segundo momento, essa elite brasileira, ela tomar ali uma atitude de fazer realmente, de redigir uma outra carta, um abaixo-assinado, e essa elite ela vai conseguir cerca de 8.000 assinaturas de todos ali, de todos os lugares do Brasil possíveis. 8.000 assinaturas naquela época era um número muito grande, então era um número relevante ali de assinaturas, pedindo para que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Então, essa carta, né, esse abaixo-assinado, foi entregue para Dom Pedro I, e aí a gente vai falar de um período, né, de um episódio, na verdade, muito famoso nesse período, que foi o Dia do Fico. O que seria o Dia do Fico? Dia 9 de janeiro de 1822, dizem, né, a história nos conta que Dom Pedro I ele foi ali até o Paço Imperial, na sacada do Paço Imperial, que hoje em dia fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês. Ele foi lá,
abriu as janelas e falou, dia 9 de janeiro de 22, se é para o bem de todos, se é para a felicidade geral da nação, digam ao povo que eu fico. Então, Dom Pedro I, ele decide, né, oficialmente permanecer no Brasil. Mas Dom Pedro I, ele sabia das consequências por trás dessa decisão dele, né? Ele estava fazendo isso de uma maneira consciente. Ele tratou de criar várias medidas e leis para reafirmar ali a sua decisão, a sua escolha e falar mesmo para Portugal, olha só, eu vou comprar essa briga aqui com vocês, vocês não vão fazer com que eu volte, eu vou permanecer aqui no Brasil. Então, uma das principais leis que aconteceram nesse momento e que Dom Pedro I fez e criou foi a Lei do Cúmplice. A Lei do Cúmplice dizia que toda lei portuguesa que tentasse ali vigorar no Brasil, ela só seria aceita e validada aqui no nosso território com o aval de Dom Pedro I. Então, não importa se essa lei portuguesa foi criada pelo seu pai, Dom João, ou então pela corte portuguesa lá em Portugal, ela só ia vigorar realmente aqui se Dom Pedro I aceitasse. Outra medida que Dom Pedro tomou nesse período foi a caça, na verdade, né, dos militares portugueses que estavam ainda no nosso território. Ele começou a considerar esses militares portugueses como ameaças que deviam ser eliminadas. Então, quase ali ele, né, provocou ali um conflito ali bélico até, né, com a questão dos militares, mas foi uma medida ali para ele realmente reafirmar que é aqui que ele ia ficar. E também, Dom Pedro I, ele chamou para o seu ministério um brasileiro, que foi o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele ficou conhecido, ele é conhecido por vários historiadores como o patrono da nação. Ele foi o braço direito de Dom Pedro I e chamou, então, um brasileiro para compor o seu ministério, ou seja, falando mais uma vez que estava do lado dos brasileiros e não dos portugueses. Ele até ganhou dos brasileiros, dessa elite aqui do nosso território, um título, né, defensor perpétuo da nação, ou seja, até um título vitalício Dom Pedro I ganhou dos brasileiros. Então, estava tendo várias festas, né, o Brasil estava, de alguma maneira, né, essa camada da sociedade brasileira estava muito contente, mas lembrando, como a gente estava falando, que haviam muitos portugueses ainda no nosso território e que eram fiéis a Lisboa e que estavam totalmente insatisfeitos, achando que era uma afronta de Dom Pedro I tá dessa maneira, né, fazendo essas medidas e essas leis. E várias revoltas e várias rebeliões e várias guerras de independência interna, que é como a gente utiliza na história, aconteceram em várias províncias. Porque o processo da independência, é importante a gente falar aqui para vocês, ele não foi homogêneo em todas as partes do Brasil, né? A história ali realmente de Dom Pedro I, da corte, ela se fixou mais na cidade do Rio de Janeiro. Mas se a gente pegar, por exemplo, o estado da Bahia, né? O Salvador, a cidade de Salvador, do Recôncavo Baiano, a gente percebe que o processo foi totalmente diferente, sendo até mesmo hoje em dia, até os dias de hoje, um feriado estadual ali na Bahia, do Dia da Independência, que eles comemoram não no dia 7 de setembro de 1822, mas sim 2 de julho de 1823. Então, é um exemplo para eu mostrar para vocês que esses processos eles foram diversos em várias províncias ali no nosso território brasileiro. Não foi homogêneo, uniforme, como a história ali oficial às vezes tenta ali passar para a nação, né, para as pessoas, assim, de modo geral, e que foi muitas vezes divulgada na imprensa como sendo uma única independência. Então, vamos voltar um pouquinho e vamos falar do Dom Pedro I, sendo, né, nesse momento aclamado pelos brasileiros, mas ao mesmo tempo sofrendo muitas revoltas. Então, desde 1821, até mesmo antes da independência, até 1823, ou seja, depois do dia 7 de setembro, houve essas divergências, houve esses conflitos, essas revoltas. E aí Dom Pedro I decide fazer o quê, né? Ele decide viajar para São Paulo
com o irmão do José Bonifácio, e para tentar ali resolver algumas rebeliões dos paulistas que estavam acontecendo e para ganhar também um apoio político. E aí ele foi para essa viagem. Só que essa viagem, ela acabou sendo interrompida. Por quê? Porque Portugal estava vendo todos esses acontecimentos e envia uma carta novamente, em 1822, para o palácio dele, né, o Paço Imperial. Essa carta é recebida pela Dona Leopoldina, que é a mulher de Dom Pedro I, e pelo José Bonifácio, dizendo, né, à corte portuguesa que iam tomar medidas radicais se isso continuasse acontecendo, se essa afronta, se essa permanência dele continuasse ali existindo e acontecendo, os portugueses não iam ficar parados olhando aquilo tudo e achando maravilhoso. E aí, Dom Pedro I, ele estava lá em São Paulo, a Dona Leopoldina e o José Bonifácio, eles anexam essa carta dentro de uma outra e pedem para enviar para Dom Pedro I imediatamente. E aí a gente vai falar do Grito da Independência, que também tem uma imagem muito simbólica no nosso imaginário, que é o quê, né? Que é o Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga, montado no seu cavalo, e aí ele fala a famosa frase, independência ou morte, né? Essa é a história que contam. Na verdade, o que seria assim, mais apropriado dizer desse momento? É que Dom Pedro I, de fato, ele recebe essa carta, só que ele não está sentado num cavalo. Na verdade, naquela época, se utilizavam mulas para o transporte. Então, não era um cavalo, era uma mula, muito provavelmente. Dizem que ele, na verdade, não estava passeando pelas margens do rio Ipiranga. Ele estava tendo uma dorzinha de barriga ali. E aí, na sua 8ª vez ali que ele parava para fazer as suas necessidades, ele vê essa carta, né, recebe essa carta e tira todas as suas insígnias portuguesas, levanta a carta e aí diz independência ou morte, declarando ali a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Essa história, ela é muitas vezes confundida através de um quadro do Pedro Américo, que eu vou colocar aqui para vocês, e que é uma foto onde aparece, né, o imperador montado no seu cavalo, e aí a multidão ali com ele e tudo. E muitos alunos, ou muitas pessoas de modo geral, acabam confundindo a época que esse quadro foi feito e foi encomendado. Na verdade, gente, na prova, tomem muito cuidado com esse quadro do Pedro Américo sobre a independência. Porque, na verdade, esse quadro ele foi encomendado 40 anos depois da nossa independência pelo Dom Pedro II, ou seja, pelo filho do Dom Pedro I. Então, às vezes há uma confusão sobre esse quadro, mas ele representa já um outro período da nossa história, ele já para o segundo reinado com Dom Pedro II. Então, acho que é importante deixar isso claro para vocês não se confundirem na prova, principalmente porque o Enem tem exigido ali o uso de imagens, a interpretação de imagens, então é muito importante também. Outro adendo, né, que eu quero falar para vocês é a presença da mulher, né, nesse processo de independência. A gente vai falar muito do nome, a gente vai ouvir falar, tem várias fotos, e até na prova talvez possa cair o nome da Maria Quitéria. A Maria Quitéria era uma mulher e ela participou da tropa dos voluntários do príncipe lá na Bahia, nesse período da independência, nesse período das revoltas, né, das divergências, dos conflitos ali dos colonos contra os portugueses. E a Maria Quitéria, ela por ser uma mulher, naquela época ela não podia se alistar como uma mulher. Então ela se alistou como um homem, ela conseguiu ali entrar para o exército brasileiro, lutando a favor do príncipe. Mas pouco tempo depois ela acabou sendo descoberta, mas ela não foi expulsa do exército. Na verdade, consideraram ela muito apta para, né, com os usos das armas, né, as habilidades, ela tinha muita disciplina. E hoje a gente vê que ela virou um símbolo ali da luta dos brasileiros contra ali essa elite portuguesa e a favor, né, da nossa independência. A Maria Quitéria, ela representa ali as mulheres que lutaram também dentro desse processo de independência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, antes de a gente acabar de vez,
que o Brasil, ele, apesar da nossa independência, ele não mudou as suas estruturas, ou seja, se a gente for parar para analisar, e é muito importante a gente fazer isso, a gente vai perceber que o Brasil ele continuou sendo um país com um regime monárquico, ou seja, um rei ali, um imperador no cargo ali máximo. O Brasil ele continuou dentro de um sistema escravista, utilizando a mão de obra escrava. A abolição ela só vai acontecer em 1888, então havia ainda mão de obra escrava. E o Brasil ele continuou tendo, né, uma falta gigantesca de participação popular, porque esse processo de independência de 22 não houve nenhum apoio popular, não houve nenhuma participação, na verdade, popular. Quem liderou esse processo foram as elites brasileiras, como a gente está falando aqui, e o Brasil ele teve por muitos anos um imperador que nem brasileiro era, né? Que era português, que foi Dom Pedro I e posteriormente ali no segundo reinado Dom Pedro II. Então a estrutura não mudou no Brasil, mesmo após a nossa independência. Então é importante a gente ficar ligado nessa questão também. Bem, agora sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem, é sempre muito importante para o nosso canal e até o próximo vídeo.